Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago. Foi uma sessão de início de semana, de segunda-feira, com queda nos preços. Recuos entre 4 e 5 pontos, quase 6 em alguns vencimentos nos principais contratos lá em Chicago. Dessa forma, a soja começou a testar um patamar importante aí. A gente vai identificar que patamar é esse nessa conversa agora com Aaron Edward, lá do Sistema Manancial Consultoria, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. E um dia interessante da gente entender o que está acontecendo com o mercado, Aaron, e principalmente o mercado fazendo testes hoje, dá para dizer isso? Com certeza, tá? O mercado de soja conseguiu entrar em tendência de alta, nós tivemos baixas em fevereiro, entrou em tendência de alta e tem trabalhado principalmente, quase exclusivamente em tendência de alta, começando logo depois do começo de março, e agora a gente teve um relatório, foi favorável para o milho em Chicago, menos para a soja, e agora a gente está testando a tendência de alta, né? Hoje o pregão encerrou em cima da média móvel de 20 dias, tanto para a soja quanto para o milho, e o mercado está testando essa tendência de alta. Será que a soja e o milho em Chicago conseguem manter uma tendência de alta? Se a resposta for sim, aqueles objetivos um pouco mais audaciosos lá de, digamos, soja de $13 ou milho de 4,80, eles permanecem na ativa, mas se o mercado, um pregão vermelho, um dia vermelho amanhã, um pregão de baixa, amanhã aí a soja entrou em tendência de baixa. Então, mesmo na véspera do plantio dos Estados Unidos, o mercado que não consegue sustentar uma tendência de alta é um mercado que preocupa. Então, com certeza, hoje é um dia muito importante de teste, como você bem falou, está testando essa tendência. Vai ficar em tendência de alta ou vai entrar em tendência de baixa em Chicago? O que é essa média móvel de 20 dias, Aaron? Que número é esse? Uma excelente pergunta. De forma simplista, você só pega o preço médio dos últimos 20 pregões. Então, amanhã a gente vai pegar 21 dias atrás, vai sair da média. Então, quando você está em tendência de baixa, essa média móvel vai ficando mais baixa, porque o pregão que sai é um preço mais alto. Aí virou a curva e a gente está tentando fazer aquele sorriso de ter um mercado onde a média móvel fica cada vez mais alta. Começou um pouquinho, aí o mercado hoje, o preço caiu e está vendo se consegue ficar acima disso. Por que essa média móvel é importante? De uma forma extremamente simplista, os especuladores em Chicago, eles acompanham tendência. Então, quando o mercado está pesado em tendência de baixa, eles montam em cima e derrubam mais o preço. Por outro lado, quando você tem um mercado em tendência de alta, que é o caso até hoje, vamos ver se continua, e especialmente se eles estão do lado errado do mercado, eles já estão com uma posição vendida grande. Então, se a tendência de alta for preservada, tem que lembrar que os especuladores construíram uma posição vendida gigantesca, eles estão do lado errado do mercado, ou seja, eles estão vendidos em um mercado em ascensão, e se acionar o computador lá, apertar o botão de recompra dessas posições vendidas, a gente pode ter uma pressão de alta que acontece rapidamente. Ajuste na posição dos fundos é um ajuste que costuma ser um ajuste muito rápido. Então, a gente pode ter um mercado com bastante potencial de alta em Chicago, mas hoje a gente está testando para ver se consegue manter essa tendência de alta ou não. Então, é um dia muito importante para analisar essa tendência. Agora, isso é um mercado em Chicago. A minha opinião é que o mercado físico brasileiro vai ter algumas outras características no curto prazo. Muito bem, já a gente fala disso, mas deixa eu entender mais um pouquinho desse posicionamento dos fundos. Você disse que os fundos estão vendidos nesse momento? Eles abandonaram uma posição comprada no fim do ano passado e pesaram a mão na venda, especialmente quando virou o calendário ano novo. Todo mundo sabe que janeiro, fevereiro foi aquela queda brutal, que parece que não parava mais. O mercado estava em tendência de baixa e os fundos estavam vendendo agressivamente. Eles acumularam
uma enorme posição, uma posição vendida que é maior até mesmo do que eles tinham no período do Covid. Eles realmente pesaram a mão do lado das vendas. Depois que nós entramos em tendência de alta, especialmente na segunda metade de março, nós temos visto eles reduzindo essa posição vendida, ou seja, recomprando esses contratos. Isso fez o mercado subir, né, Aaron? Esse movimento de alta que você citou. Exatamente. Quando eles recompram a posição vendida, é pressão de compra, é igual o comprador que está pagando. Agora, as recompras deles não foram recompras agressivas, eles vêm desfazendo aos poucos, bem na valsa. Então, o grande debate de hoje é, será que essas posições que eles desfizeram, agora eles vão vender de novo no mercado e derrubar mais o preço, ou será que eles só estão, de forma bem cautelosa, tentando reduzir a posição vendida deles antes do mercado dar uma subida de vez? Então, olhando para os próximos 3 meses, eu ainda estou com bastante otimismo sobre esse mercado de soja e de milho em Chicago. Não no sentido que nós vamos voltar para aqueles patamares de anos atrás, mas no sentido que algum risco climático, que quase sempre acontece, vai deixar os fundos nervosos e, em algum momento entre agora e o grosso do weather market, do mercado climático, esses especuladores têm mais chances de se desfazer dessa posição vendida, causando, né, uma ascensão no preço, do que de vender mais, porque eles já acumularam uma enorme posição. Então, eu ainda estou com otimismo em relação ao preço da soja, falando assim dos próximos 2 a 3 meses. Eu ainda acredito que esse é um mercado que não terminou de subir, pelo menos não em Chicago. Mas é muito em função de como os fundos vão reagir, e se amanhã for um pregão negativo e esses fundos insistirem em vender, pode ser que essa recuperação vai ficar em segundo plano e a gente vai ter que continuar paciente antes de tiver essa recuperação. Então vamos deixar bem claro aí quais são os motivos que fazem você acreditar ainda numa recuperação de preços. Vamos elencar eles direitinho para não deixar dúvida, Aaron. Perfeito, então vamos lá. Um exercício que eu faço no começo de todo dia, eu escrevo lá, pego uma folha em branco e eu faço lá aquele Tzinho, e de um lado eu coloco notícias de alta e do outro lado eu coloco notícias de baixa, certo? É uma atividade que eu faço. Quais são os fatores? Então, quais são os fatores que podem provocar uma baixa? Vamos começar com essa lista. Ainda tem soja no Brasil para vender, os especuladores, eles podem continuar vendendo, não tem limite para quanto eles podem vender. E as notícias de baixa, para mim, principalmente são essas. Pressão de venda do produtor brasileiro, os especuladores podem continuar vendendo. Qual que é a lista de notícias de alta? Primeiramente, se você vê o comportamento histórico dos fundos, em antecipação ao plantio nos Estados Unidos, eles costumam não carregar grandes posições vendidas. Eles não querem entrar vendido em um risco climático no mercado norte-americano. Então, eu acredito que tem chance deles recomprarem. Segundo, nós temos, daqui muito em breve, nós vamos estar falando sobre o risco climático norte-americano, e nós sabemos que, historicamente, esse risco climático traz notícia de alta. Terceiro, daqui a pouco, não sei em dias ou volume, mas em algum momento nós vamos chegar no fim da soja brasileira que precisava ser vendido no período da safra, aquela soja desesperada para ser vendida. Precisei vender e vendi. Daqui a pouco nós vamos chegar no fim desse inventário. Assim que entrar na soja, que pode ser vendido com mais paciência, do outro lado da safra, geralmente você começa a ter aquela escadinha de recuperação que o comprador tem que oferecer cada vez um pouquinho mais para tirar um pouco mais de soja da mão do produtor brasileiro. Então, nós temos vários fatores. Para mim, a lista de fatores que pode causar uma recuperação de preço ao longo dos próximos 3 meses é mais longa do que a lista que pode causar fator de baixa. Eu também colocaria que em 3 meses, a minha convicção é de alta. Para abril, as notícias, tanto notícia de baixa, que pode causar agora, quanto a pressão de venda do produtor brasileiro, essas 2 notícias são também notícias que podem afetar o curto prazo, mesmo se não for a tendência, digamos, de 2 a 3 meses. Então, nós podemos ter 1 ou 2 semanas difíceis e depois essa notícia mais prolongada de alta
entrar. Mas o meu viés é de otimismo em relação ao mercado. Eu acredito que nós temos pela frente uma recuperação desse mercado em Chicago, entrando para o risco climático norte-americano. E a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, Aaron? E você me dizia que o mês de abril é traiçoeiro. Explica melhor esse conceito e o que isso pode influenciar no preço. Especialmente no mercado físico brasileiro, né? No mercado em Chicago, os meus comentários foram principalmente sobre o mercado em Chicago. Agora, o que acontece no mercado físico, tá? Se tem produtor desesperado que precisa vender na safra, o comprador sente isso e mesmo se tiver, teve uma recuperação de 30 pontos em Chicago, aí você liga lá para o seu comprador e você fala, mas eu não estou comprando hoje. Teve uma recuperação de 50 pontos ao longo da semana, mas o prêmio descontou, não estou comprando. Se tem desespero, se tem vendedor que precisa vender em um curto espaço de tempo, esse vendedor não tem poder de barganha, e eu acho bem provável que nós vamos ver muita soja trocar de mãos, porque tem produtores que precisam vender soja. E abril é traiçoeiro nesse sentido, porque o comprador está tentando fazer tudo quanto é negócio que ele quer para não pagar muito pela soja, e se tem produtor que precisa vender, ele não tem mais muito poder de barganha, ele acaba precisando abrir mão do inventário dele meio que de qualquer jeito. E mesmo que reaja em Chicago, os prêmios acabam tomando aqui no Brasil, né, Aaron? Exatamente, ou até mesmo a reação de câmbio, como nós tivemos hoje, que favorece o preço no Brasil, mas até que ponto que isso vai ser sentido pelo produtor? E quando você entra na soja paciente, esse prêmio em Chicago, o câmbio em Chicago, ele é bem mais responsivo, né? Você tem um mercado físico reagindo mais ao prêmio e ao câmbio quando você está naquela soja que pode ser vendida com paciência, mas quando você está com volumes de soja que precisam ser vendidos, infelizmente eles tiram grande parte disso do prêmio e acaba o produtor não vendo essa diferença. Muito bem. Ou seja, estamos aí no momento de definição, vamos esperar cenas dos próximos capítulos, é isso, Aaron? Exatamente. Agora, para mim, sempre o importante, sempre que alguém fala soja vai subir, soja vai... No fundo dessa pergunta tem uma pergunta, o que eu deveria fazer, né? E a resposta do que deveria fazer, eu sempre falo, é um pé dentro da fazenda e um pé dentro do mercado. Então você tem que entender os potenciais de alta, os riscos de mercado, quando que você tem um risco-benefício favorável, você tem que entender o suficiente sobre o mercado para você saber quais riscos que vale a pena você correr e quais que não fazem sentido. Mas, em última instância, o que eu tenho visto que realmente faz diferença na tomada de decisão, e parece que eu estou sempre batendo na mesma tecla, mas você tem que saber quanto, quando e como vender, né? Então, as estratégias certas de comercialização partem de responder essas perguntas e, para mim, não tem necessidade do produtor precisar estar vendendo agora em abril. A gente teve uma recuperação já finzinho da semana passada, tivemos preços bem melhores se eu tivesse feito uma venda antecipada. Não tem motivo do produtor estar com volumes que ele precisa estar vendendo agora em abril. Isso é algo que, com um bom plano comercial executado, não deveria estar. Então, eu sempre defendo a importância de ensinar para o produtor o momento certo de compra e venda de grãos para melhorar a lucratividade na comercialização. Então, esse é o foco. E esse exemplo clássico, para o produtor que fala, o meu compromisso de venda é julho, ótimo, eu estaria muito tranquilo. Entre agora e julho, eu acho que tem muito chão para o mercado ajudar. Se você fala, eu preciso de um milagre em 2 semanas, está mais difícil. Aliás, você que entendeu essa mensagem final do Aaron aí, e precisa se informar melhor, precisa aprender a entender o mercado e principalmente analisar os sinais que o mercado vem trazendo, vem dando aí para você. Não se esqueça que no próximo domingo, agora dia 14, tem mais um workshop Lucro Certo. Fala mais para a gente, Aaron. Exatamente, vou estar disponibilizando o material, vou ensinar como montar o plano comercial
para quem participar, é completamente online, gratuito, basta se inscrever. Eu acredito que tem um link, coloca o e-mail e vamos estar oferecendo esse material valiosíssimo que ensina você como estruturar um plano comercial e falar, tá, é assim que eu vou saber o quanto que eu preciso estar fazendo de vendas e em quais oportunidades eu vou aproveitar. Então, foi um ano muito difícil para muito produtor e, tragicamente, não precisava ser. Então, me senti na obrigação de fazer esse workshop e disponibilizar gratuitamente para produtores que realmente querem gerir suas receitas e melhorar seus resultados. Agora, só participa desse workshop quem fizer essa inscrição. E o link está aqui no nosso chat, já disponível para você. Corre lá, clica no chat. Para você que não está nesse momento ao vivo acompanhando a gente, está vendo só o material já gravado, também vai ficar na descrição aqui do YouTube o link para você poder clicar e participar desse workshop no próximo domingo. Então, só vai poder participar quem tiver feito a inscrição. Para isso, o pessoal está pegando o seu e-mail e você vai receber por e-mail todas as indicações aí de como participar do workshop no próximo domingo. Dia 14, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília. Certo, Aaron? Isso mesmo. Então, fica aí o convite para você, clica aqui no link, aproveita agora, corre lá, já clica no link, faz sua inscrição. Se você não tá acompanhando a gente agora, nesse momento, não tem problema, a gente vai disponibilizar para você também o link na descrição do YouTube aqui, para que você possa fazer a sua inscrição. Então, corre lá, não deixe de participar de mais um workshop e principalmente nesse momento, como o Aaron disse, momento complicado da safra, onde a gente tem aí um risco de menor oferta ou menor produção em algumas regiões brasileiras por conta do clima adverso e, ao mesmo tempo, preços em queda lá na Bolsa de Chicago e no mercado internacional de uma forma geral. Enfim, como fazer a comercialização da melhor forma possível. Todas as dicas nesse workshop no próximo domingo. É isso, né, Aaron? É isso mesmo. Muito bem. Então, fica o convite para você participar. Ao meu amigo Aaron Edward, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Volte sempre, Aaron. Abraço. Abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, Sistema Manancial Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado em semana bastante importante aí para a definição de rumo dos preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as cotações nesta segunda-feira. De olho na tela você acompanha comigo, maio, 11 dólares e 85 centes por bushel, caindo 5 pontos mais 75. Julho, 11 dólares e 99 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Agosto, 11,98, perdendo 5 pontos mais 25. Setembro, 11,82, queda aí de 4 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também que está ali atingindo a sua média móvel aí de 20 dias. O maio 4,35, queda de 6,5. Julho 4,49, queda de 5 pontos mais 25. Setembro 4 dólares e 60 centes por bushel, queda de 3 pontos mais 75. Setembro 4 dólares e 74 centes por bushel, queda de 3 pontos. Para finalizar, a gente tem o trigo. Para maio, 5 dólares e 57 centes por bushel, 3 pontos mais 25 de queda. Julho perdeu 3 pontos, fechou a 5,72. Setembro, 5 dólares e 88 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 75. E o dezembro, 6 dólares e 10 centes por bushel, queda de 1,5 ponto. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.